Bom dia pessoal, bem-vindos ao VBA Expertise. Hoje nós aprenderemos como enviar este e-mail através do Excel. O grande diferencial que eu estou trazendo aqui para vocês é que nós não apenas enviaremos texto, mas também uma tabela contendo informações a partir de um banco de dados. Notem que este layout de e-mail pode variar conforme a quantidade de dados. Então nós aprenderemos a como manipular tabelas no Excel que serão copiadas no corpo do e-mail com 100% de desenvolvimento em VBA. Então eu vou mostrar o que eu trouxe para vocês aqui. Nós temos um pequeno banco de dados, onde eu tenho nomes, produtos, quantidades, preços e um código do produto. Eu desejo enviar essas informações para os seus respectivos responsáveis, onde cada responsável tem um contato. Aqui eu tive que colocar o mesmo e-mail porque eu não tenho tantos e-mails para fazer o teste, mas é apenas escrever o contato de cada pessoa que ele fará o envio. Na coluna K, onde está escrito enviar, é um flag. Se eu deixar X, ele envia para todas as pessoas, se os dados estiverem na tabela. Se eu deixar só com esses dois, só vai enviar para o Paulo e para o Pedro e vai ignorar os dados da tabela que estiver o nome de Lucas e Pedro. E assim sucessivamente. Além do flag enviar para cada responsável, também existe uma informação status no banco de dados, para verificar se esses e-mails já foram enviados. Pois caso já tenham sido enviados, nós vamos ignorar e não enviar novamente, para evitar a duplicação de dados. Bom, agora nós veremos como será o layout a ser colocado no Outlook. Na layout e-mail, nós temos um texto padrão, onde o nome da pessoa será alterado conforme a necessidade. Um texto padrão no qual vocês podem alterar normalmente, inclusive criar linhas aqui que não tem problema. E uma tabela padrão, onde serão inseridas linhas conforme a necessidade de cada pessoa. Então, o Ricardo serão inseridas 6 linhas aqui, o Lucas 2 linhas e assim sucessivamente. Então, eu vou mostrar para vocês como este e-mail vai ser enviado. Apagando a coluna status para que ele envie novamente os e-mails. A macro do VBA vai alinhar automaticamente, ela vai filtrar aqui e deixar um nome embaixo do outro para fazer o envio, tá ok? Enviando, vocês podem ver que disparou 4 e-mails, apareceu a mensagem para o usuário de 4 mensagens enviadas e o banco de dados acabou de ser alinhado. Então aqui no meu Outlook, vou receber 4 e-mails. O e-mail do Paulo com 2 informações, o e-mail do Pedro com 1 informação, o e-mail do Ricardo com 6 informações e o e-mail do Lucas com 2 informações. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês a parte do código, a parte do VBA que faz a mágica. Para acessar o VBA, vocês vão apertar Alt F11. Então aqui temos o nosso código. Existem 2 subrotinas, uma função e uma subrotina responsável por fazer este envio. A primeira função não está comentada porque não é uma função da minha autoria, porém foi modificada por mim para ficar mais fácil e didático. Vocês não precisam saber o que essa função faz, como essa função funciona, apenas o que ela faz. Então eu vou explicar para vocês aqui, por cima, o que ela faz. Ela vai selecionar uma área, esta área, esse range, por isso que é range, vai converter para HTML. Pois tudo que está no corpo do e-mail é gerado através de um código HTML. Então a gente vai selecionar a área, converter para um código HTML e fazer com que o corpo do e-mail receba este HTML. Desta forma, aquilo que nós queremos enviar aparecerá no corpo do e-mail. Tá ok? Então isso é o que essa função faz. Ela possui 2 parâmetros, né? A área, range, que você vai querer converter para HTML e em qual aba esse range está, tá? Esta informação aqui de layout foi que eu fiz a alteração para ficar melhor, tá ok? Então aqui nós temos uma subrotina de enviar e-mail. Novamente, como no vídeo anterior, o código inteiro está comentado e eu vou explicar para vocês passo a passo para que vocês possam entender linha a linha do que está acontecendo. Tá? Então a primeira linha é responsável por desabilitar os alertas exibidos para o usuário, para que a planilha fique de forma autônoma, para que quando eu salve a planilha não apareçam informações para o usuário, apenas aperte o botão e envie o e-mail.
né? Esta linha desabilita a transação de tela entre quando eu vou selecionar abas, né? Ele não mostra para o usuário que eu estou selecionando abas e isso deixa o Excel mais rápido. Eu sempre salvo a planilha para que eu não perca dados, os dados anteriores, caso a planilha feche sozinho, dê algum problema no computador ou no Excel mesmo, ok? Então aqui começa o nosso programa. Começa a nossa definição de variável. A minha variável OutApp ela é responsável por configurar a aplicação Outlook. E a minha variável OutMail é responsável por configurar o meu e-mail, o meu corpo do e-mail, o e-mail efetivamente. Temos mais duas variáveis relacionadas às abas, então sheet, capa, sheet layout, né? Que eu vou fazer essas variáveis receber a minha aba. O nome do layout, que é o nome que está o e-mail, né? Aquele layout do e-mail. E para quem eu vou enviar o e-mail, ok? Definição do range, que é aquela área que nós vamos selecionar e converter para HTML. Então, o nome da aba que está no nosso layout é layout e-mail, como está aqui embaixo, layout e-mail. Tá? Estou setando as variáveis de sheet para sheet capa e sheet para sheet nome layout, que é o nome layout, que é o layout e-mail. Tá? Aqui nós temos diversas variáveis auxiliares que vai fazer contagens de laço de repetição, de qual link começa a tabela, quantos e-mails já foram enviados e tudo mais. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é achar a tabela, em qual posição que a tabela começa no meu layout e-mail, para que eu permita que o usuário que estiver operando esse robô, ele consiga inserir linhas aqui. Certo? Então eu deixo o texto de forma dinâmica. Então eu posso inserir qualquer linha que eu quiser aqui, porque eu sempre vou estar pesquisando qual que é o início da tabela para fazer a cópia dos dados que estão no banco de dados. E como contar essas linhas? Né? Foi feito através de um laço de repetição do while. Então ele vai contar enquanto o valor da minha cédula variável, que é um contador. Então, quando o café vai ser 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, da minha coluna C for diferente de responsável. Então, vamos rodar aqui para vocês verem. Recebeu 9. Ou seja, ele contou até que ele encontrou o responsável. Encontrou o responsável, eu estou na linha 8, eu somo mais 1. Então quer dizer que a minha tabela começa na linha 9. Feito isso, ele voltará para a capa para fazer o alinhamento do código. Vou voltar aqui o padrão bagunçado só para vocês verem como funciona essa parte. Digamos que nossos dados estejam todos bagunçados, não estejam ordenados por nome. Então a primeira coisa que ele vai verificar é a seguinte: ele vai verificar se já está filtrado. Então, se não estiver com filtro ativo, ele vai ativar o filtro, né? Desde da coluna B até a coluna G. Tá? Ativou o filtro. Agora, este bloco inteiro ele vai aplicar o filtro por nome em ordem alfabética. Apply. Aplicou. Então ele já ordenou meus dados. Ele vai perguntar se o filtro está ativo. Então o filtro está ativo. Então eu quero desabilitar o filtro. Feito isso, ele ordenou os dados do banco de dados para que eles possam ser enviados. Tá ok? Próximo passo. O próximo passo é setar a conexão com o Outlook. Existe aqui um tratamento de erro para que caso o Outlook esteja fechado e eu queira setar ele com algo que já está aberto, o Excel não acusar erro. Né? Então, se acontecer algum erro, ele vai continuar o programa normalmente. Aqui eu preciso desabilitar essa função para que qualquer erro que aconteça abaixo mostre para o usuário e não fique oculto. Tá ok? Então, como o Outlook já está aberto, eu vou setar minha variável. Ele vai pular, porque ele setou, não é nada minha variável. Né? Feito isso, próximo passo. Caso o Outlook já não estivesse aberto, esta linha daria erro, ele continuaria o código, a variável estaria como nothing, então ele setaria uma nova aplicação no Outlook e tudo aconteceria normalmente. Tá ok? Aqui eu defini que meu banco de dados começa na linha 9, né? Então, por que eu faço isso? Eu tento ao máximo evitar o hardcode. O que é o hardcode? É você colocar no seu corpo do e-mail, no seu corpo do VBA, informações de entrada de dados. Porque
Caso eu queira algum dia mudar alguma configuração do meu Outlook, do meu Excel, seja tabela daqui, ou seja essa tabela daqui, ou abas, eu apenas chego aqui em cima e altero o nome da aba, por exemplo. Ou altero a linha que começa o meu banco de dados. Eu não preciso vir no programa inteiro, dar um Ctrl L para pesquisar, localizar e substituir todas as informações do meu código. Então daqui para baixo, o nosso código começa a ler o nosso banco de dados. Temos aqui um outro laço de repetição que vai verificar, ele vai executar enquanto a minha coluna B, linha variável, dependendo do meu computador, I, for diferente de vazio. Então ele vai rodar essas 11 linhas e quando chegar no vazio ele para e termina, finaliza o programa. Tá ok? Então começa na linha 9, como eu defini aqui em cima, para nós evitarmos aquele hardcode que eu comentei com vocês, somados a um computador que começa com um 0, que lá embaixo ele é incrementado pela quantidade de produtos que cada pessoa tem, certo? Então, a primeira linha é Lucas. Lucas não é vazio, próxima linha. Aqui nós vamos contar quantos produtos cada pessoa tem. Como é que eu faço isso? Né? Lucas tem 2 produtos, carregou 2. Então, como é que eu fiz isso? Eu defini um contador chamado numprod, que começa em 0. A minha linha inicial, no qual eu estou lendo, ela é definida por este do while. Então aqui, esta linha é igual à linha de cá, certo? Então aqui, para nosso caso, para a linha igual a 0, ele vale Lucas. Então enquanto esta linha for igual à próxima linha do contador, numprod aqui, ele vai contar até que seja diferente. Então, quando o numprod for igual a 0, Lucas é igual a Lucas. Contou mais um. Numprod recebe numprod mais um. Próxima linha. Aqui eu continuo na linha inicial, porque quem define essa linha é o contador de cima. Então, esta linha é igual, como o numprod recebeu mais um, agora eu estou na linha de baixo. Então, a linha 9 é igual à linha 10? É. Numprod recebe numprod mais um. Numprod é igual a 2 agora. Agora, a primeira linha, ela é igual à terceira linha? Não, é Paulo. Então, ele não conta e sai. Dessa forma, eu consigo contar quantos produtos tem. Aí lá embaixo, depois que eu fizer toda essa parte do código, eu vou querer passar para o Paulo. Como é que eu faço isso? O meu contador, ao invés de eu somar 1, porque se eu somo 1 aqui embaixo, ele vai vir para o Lucas novamente. Então eu somo quantos produtos ele tem. Então no próximo passo, esta linha aqui, eu estarei no Paulo. Onde eu comecei, somado quantos produtos a pessoa tem. Então, Paulo, Pedro, Ricardo e assim sucessivamente. Então essa é a nossa lógica. Feito isso, ele vai verificar se a linha atual está com status enviado, coluna G. Se estiver status enviado, eu dou o comando goTo. Esse goTo ele vai para qualquer parte do programa que eu definir. Isso aqui é um label, eu poderia colocar qualquer coisa aqui, não tem problema. Contanto que esta string, este texto, seja igual ao que estiver aqui embaixo. Então eu digito o texto, 2 pontos. Então qualquer coisa, 2 pontos, vocês podem ver que ele fica alinhado para a esquerda. Então, feito isso, se já está enviado, ele vai entra nesse if, go to próximo. E continua o programa e pula o Lucas, caso já tivesse sido enviado. Então, como não foi enviado, nós pularemos essa parte. Feito isso, esta parte do código, ele verificará para quem eu vou enviar o meu e-mail. Como eu estou no Lucas, vocês vão ver que ele vai carregar na variável destino, que é a variável do tipo string, o meu e-mail aqui da esquerda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar o nome atual. Este código aqui recebe o nome de Lucas, certo? Então, eu vou verificar, vou procurar Lucas nessa tabela pequena aqui. Quando eu achar, eu salvo na variável destino o meu contato. Só que eu só faço isso se o meu flag de enviar estiver com X. Porque se meu flag de enviar na coluna K não for X, diferente de X, eu vou para o próximo, que nem foi feito aqui em cima, eu pulo para o próximo nome. Certo? Então como é que a gente fez isso? A gente está rodando da mesma lógica que a gente fez aqui em cima, diferente de vazio, eu faço aqui embaixo. Então eu vou rodar só esses 4, porque aqui é vazio. Feito isso, eu vou verificar se o meu nome da coluna I é igual ao nome da coluna B atual. Se ele for igual, eu verifico se
a minha coluna K é X. Se ela for X, eu pulo isso, salvo o destino e saio do laço de repetição do while. E continuo o programa. Então, nessa parte, eu seto a variável destino para quem eu vou querer enviar. Para lá embaixo, quando eu colocar o código do Outlook, eu faço o receber destino. Tá ok? Aqui embaixo, ele vai verificar a parte do layout. Então, vindo aqui para o layout, vocês podem ver que quando acaba o e-mail, fica preenchido. Então, para eu enviar o Lucas, agora eu preciso apagar as informações do Ricardo e preencher o Lucas. Então, ele verifica, é um computador novamente. A minha tabela, como eu estive lá em cima, como eu pesquisei lá em cima, ela começa na linha 9. Linha 9. Então, ele vai rodar a mesma lógica que eu estou usando para todos os duais, eu vou usar aqui também. Eu vou rodar até que ele seja vazio, ou seja, até aqui. Então, fazendo isso, eu consigo contar quantas linhas eu tenho. Eu tenho 6 linhas. Eu quero apagar, eu vou zerar minha linha. Então, se a minha linha se eu tenho mais de uma linha, eu vou querer deletar. Deleto todas as linhas, eu dou um clear na primeira linha para zerar o meu layout. Se eu tivesse apenas uma linha preenchida, ele só iria zerar essa linha. Né? Então aqui este comando é linha, início da tabela 9, mais K. O K é quantas linhas eu tenho? Menos 2, porque eu quero tirar a minha primeira linha, porque eu não posso apagar a primeira linha, que é a minha tabela padrão. Fazendo isso, eu dou um Shift XL up, que eu vou subir, né? Quando eu apago, eu vou subir as linhas para que atenciosamente VBA Expertise suba junto. E deleto o conteúdo que estiver na linha remanescente. Tá? Feito isso, agora nós veremos... temos dois produtos, certo? Então eu preciso inserir duas linhas. Por que esse menos 1? Porque eu já tenho uma linha inserida. Então, se eu quero inserir uma linha, eu não vou se eu preciso de duas informações, eu vou inserir uma linha. E assim sucessivamente. Por isso, menos 1. É sempre uma menos que eu vou querer inserir. Como eu quero duas informações, ele só vai rodar o for uma vez. Uma linha. Pronto. Acabou. Preencheu para a gente essas informações. Esse shift down ele vai inserir para baixo minha linha. E este copy aqui, ele vai copiar o formato que estiver aqui em cima, tá? Para que ele continue em branco e não copie. Quando a gente faz assim direto, ó, vocês podem ver que ele fica laranja. Quando eu ponho right or below, ele copia do de baixo a formatação e não do de cima, para ele não ficar desformatado, tá ok? Então basta colocar a formatação do jeito que você quer aqui na primeira linha, que as próximas linhas estarão com as mesmas formatação, tá? Esta parte aqui, ele vai copiar do meu banco de dados as informações para essa pequena tabela específica de cada nome. Então, o que ele vai fazer? Eu tenho dois produtos. Então agora, ao invés de eu começar o for de 1 até menos 1, de 1 eu vou começar for de 0. Tá? Então eu vou rodar isso de 0, 1, duas vezes. Né? Então eu vou duas linhas. Feito isso, eu vou rodar um for de coluna. Eu tenho 5 colunas. Então 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que começa do 0. Então tem uma a mais. Por isso que aqui não é 4 e não é 5. Então a minha aba layout, minha célula, variável conforme os meus contadores, vai receber a minha aba capa, ou seja, o meu banco de dados. Tá? Por que minha tabela começa no 9? Meu K é a variável de linhas. Então, eu vou colocando linha, vou verificando as linhas uma embaixo da outra. E aqui é a parte da coluna. Por que 3? Porque A, B, C. C é 3. 3 mais 0, C. 3 mais 1, D. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece na capa. Eu tenho a minha linha inicial do banco de dados, mais o meu contador, definido lá pelo Lucas, lá em cima, no nosso do while, diferente de vazio, como eu mostrei para vocês, mais o K, que é a minha variável de linhas dos produtos. Mais a coluna 2 mais L. Por que 2 mais L? Porque minha tabela começa na linha B. Então 2 mais 0 é B, C, D e assim sucessivamente. Então fazendo isso, ele preenche para mim a minha tabela. Para quem não sabe, né, vocês podem ver que eu estou colocando bolinhas aqui. O que essas bolinhas fazem? Quando eu coloco,
é um breakpoint. Quando eu ponho essa bolinha e aperto o botão F5, essa setinha, eu rodo até essa bolinha. Então assim que a gente consegue depurar o código e entender o que está acontecendo. Tá? Então, o próximo passo eu preenchi com Lucas. Mas o meu nome aqui em cima está como Ricardo. Então eu preciso atualizar. Então minha aba Layout, valor da minha célula 2B, que está aqui, vai receber a minha primeira linha lá da tabela, a primeira linha da tabela aqui em cima, a linha 9. E acrescentando uma vírgula para obedecer a formatação do e-mail. Então feito isso, eu aperto F8. Então, se eu apertar F5, ele vai rodar até o breakpoint. Se eu apertar F8, ele roda linha por linha, tá ok? Apertei F8, atualizou para Lucas. Vocês podem estar se perguntando por que eu coloquei na coluna B e não na coluna C. Pelo seguinte, que eu posso querer justificar as minhas informações. Se esse texto gigante estivesse vou mostrar para vocês, se estivesse na coluna C, e eu justificar, ó como é que fica. Ele perde totalmente a formatação. Então por isso que eu desloquei uma linha para o lado, né? E deixei ela quase oculta, né? Só com um espacinho pequeno para não parecer a diferença, né? De alinhamento entre a tabela e o texto. Agora é onde começa a parte do e-mail. Aqui nós configuramos a variável Outmail para receber a aplicação Outlook e criar um novo item, um e-mail, certo? Criando e-mail, eu vou fazer com que o e-mail receba o meu assunto, o assunto que está na capa aqui, na coluna C, linha 4. Recebe o destino para quem eu vou enviar o e-mail, que é aquela galera que nós definimos lá em cima, pesquisando na nossa tabela de contatos. Vou preencher para quem eu vou mandar por cópia e para quem eu vou mandar por cópia oculta, que está aqui na linha 5 e 6 da coluna C. Feito isso, eu vou contar quantas linhas o meu layout tem. O meu layout tem 13 linhas. Desde a linha Lucas até a linha VBA Expertise. Então aqui, linha 13. Para quê? Para eu selecionar o range, que eu vou fazer a minha cópia para transformar para HTML e copiar no corpo do e-mail. Então eu vou selecionar a coluna B2, onde começa aqui o nome, até a linha do layout que eu defini aqui em cima por essa função aqui, até a linha 13. Então, somente este intervalo é que ele vai transformar para HTML, né? Então, você tem a variável range vai entrar na função range.html juntamente com o layout. Então, eu selecionei junto com layout e-mail. Isto aqui vai transformar para código HTML. Então, se vocês virem aqui e der um Enter, ele transformou tudo aquilo para um código HTML. E eu fiz com que o corpo do e-mail recebesse esse código. Feito isso, eu mostro para o usuário o e-mail que a gente criou. Então está aqui, já no Outlook, para quem quer enviar a cópia oculta, o assunto e o corpo do e-mail. Feito isso, esta função aqui é o seguinte: caso você queira enviar e deletar da sua caixa de enviados, você coloca true aqui, não se deixa false, né? Este comando envia e-mail. Então, eu enviei e-mail para a pessoa. Nós setamos a variável como nada, novamente, para que o próximo e-mail que eu envia eu possa preencher essa variável. E nessa parte aqui, a gente vem aqui no banco de dados, então eu venho para o Lucas. Ó, já recebi o e-mail, tá vendo? Que eu acabei de enviar. Aqui nós vamos preencher a coluna status como enviados, né? Então vou preencher os dois produtos de 0 até no produto menos 1 enviado. Se eu apertar F8, foi enviado. Acabou. Eu vou contar. Então, eu enviei já um e-mail. Então, eu conto de quantos e-mails já foram enviados. E vou para a próxima linha, que vai ser a linha 2. Aí começa tudo de novo. Só que agora eu estarei na linha do Paulo. Então, Paulo vai fazer o mesmo processo para o Pedro e depois para o Ricardo. Até que ele envie todos os e-mails. Tá? Vou tirar aqui os breakpoints. Então, feito isso, vou enviar todos de uma vez. Tá? Então, enviou.
Acabou o envio. Ele seleciona a capa e mostra para o usuário que já foram enviados conte e-mail, que é a nossa variável que conta quantos e-mails já foram enviados. Foram enviados 4 e-mails. Este format, eles, ao invés de colocar 4, ele coloca 004, por caso tenha 10, 20, 100 e-mails, ou até mais, poderia ser 1000 e-mails, não tem problema, só para ficar formatado, ok? Então, avisa o usuário que foram enviados 4 e-mails, habilita o Display Alerts, como eu expliquei lá em cima, e habilita o Screen Update, e acaba o programa. Então, como vocês puderam ver, aqui acaba o programa, enviou todos os e-mails e foi concluído. Tá? Então, este é o tipo do enviador de e-mail que eu trouxe para vocês. Não é um enviador de e-mail fácil, como vocês puderam ver aqui. Tem diversas linhas de códigos, mas ele fica de uma forma bem dinâmica e muito útil para diversas áreas. Né? Esse Excel estará disponível novamente na descrição do vídeo para download do meu Google Drive, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários que eu responderei o mais rápido possível. Muito obrigado, até logo.